Senhor Deus, te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa morte, pela nossa ressurreição em Ti, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Te agradecemos pelas benesses do Senhor aqui na terra, pelo transporte, pelo vestuário, pela moradia, pelo alimento, pela medicina, pela educação. Te agradecemos, Pai, porque podemos estar nesse lugar. Agradecemos por estas portas que se abrem. Agradecemos a Ti, Pai querido, por isso e por todas as coisas que as nossas mentes nem imaginam. Te agradecemos também porque podemos, Pai, nos reunir nesse país que se chama Brasil, para que nós possamos adorar ao Teu santo nome com liberdade. Quantas vezes nós quisermos levantar as mãos aos céus e agradecer ao Senhor, nós não seremos presos, nós não seremos apedrejados, mortos, nós não perderemos a nossa vida. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos, Pai. Te agradecemos, Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Apesar das duras dificuldades que permeiam a nossa vida e permeiam, o Senhor continua sendo bom e a sua misericórdia continua sendo para sempre. Muitas vezes as dores, as dificuldades que estão na nossa vida e ao nosso redor, muitas vezes nos tiram o foco do Senhor. Nós entramos em conflito com as pessoas e nós nos entristecemos. E nesta noite nós estamos aqui para buscar uma palavra de Deus, uma palavra que venha nos dar direção. Eu não tenho para você danças, eu não tenho para você festas. A igreja, ela nunca foi palco dessas coisas. A igreja sempre foi pautada no ensino. Por mais que o culto às vezes pareça monótono, esta é a função da igreja. A função da igreja não é te divertir, não é fazer você ficar acordado ou ficar dando risada. A função da igreja é trazer ensinamentos para que você saiba como agir, como lidar com as situações do dia a dia. Nós somos um povo feliz, sim, porque temos Jesus Cristo no nosso coração. Mas esta felicidade ela é expressa através da nossa dedicação às Escrituras. Esse é o objetivo da igreja. Nesta noite, nós estamos findando o capítulo 15 do Evangelho de João. Você já deixa aberto, que vai ser neste ano, provavelmente a última vez que nós lemos João capítulo 15. A partir da semana que vem, nós vamos estar falando no João 16, nós vamos estar falando sobre o papel do Espírito Santo, naquele que vai vir a substituir a figura de Jesus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus, suas palavras e suas obras. De palavras e obras se completam. As palavras, elas andam junto com as obras, assim como o jejum e a oração e a leitura da palavra, porque todas elas se completam e fazem com que o nosso agir ele seja cada vez mais perfeito. Crer e ser batizado também eles andam juntos. Nós temos que crer e também sermos batizados. Dentro da ação divina de Jesus, o batismo é apenas uma testificação. O que é o batismo? É uma testificação de algo que já existe, algo que já foi trabalhado no seu coração. É a ação do Espírito Santo de dentro para fora. Quando olhamos do ponto de vista humano, devemos observar que apesar da salvação ser uma obra da graça, e nós temos falado nisso várias vezes, esta obra da graça, ela imputa sobre as nossas vidas responsabilidades. Você tem responsabilidades como homem, como mulher, como noivo, como noiva, como marido, como mulher, como filho, como filha, como tio, como tia, como um homem na igreja, um homem fora da igreja, uma mulher dentro da igreja e fora da igreja. Responsabilidades. Nossas obras
testificam da nossa salvação, elas não granjeiam a nossa salvação, elas não nos tornam dignos, mas elas testificam que pelo que você fala, pelo que você faz, que você é uma pessoa salva. E também trazem àqueles que nos ouvem e veem uma observação visível da nossa fé. Talvez os milagres eles não sejam tão frequentes nos dias de hoje, talvez nunca tenha sido operado um milagre pela sua vida, mas você pode manifestar o fruto do Espírito, e as pessoas elas vão ver Cristo em você, não através de um morto ressuscitado, não através de um enfermo curado, mas ver Cristo em você através da paciência, através da longanimidade, através do domínio próprio, através do amor. O verso que ficou da semana passada é João 15, 24, que diz: se não tivesse feito diante deles estas obras que nenhum outro fez, não teriam pecado, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Cristo também utiliza as obras como uma forma a mais de levar as pessoas a entenderem as suas mensagens. Todas as formas que são pautadas na sã doutrina, elas devem ser utilizadas. Mas olha a observação: todas as formas que estão pautadas na sã doutrina. O contexto bíblico é diferente do contexto secular. O secular diz: os meios justificam os fins, justificam os meios. Para alcançar um objetivo bom, eu posso fazer o que for, eu posso matar, eu posso roubar, e isso não está nas Escrituras. E isso você tem que entender que cada ação sua ela tem que ser pautada de uma ação que Deus assim comandou. Via com muita tristeza, comentei com a Rosângela, eu estava assistindo um vídeo hoje à tarde, compartilharam comigo, em que numa igreja um pouco maior do que a nossa, o pastor ele estava com uma cobra na mão, uma serpente, e aí ele ficava andando com a serpente, e põe a mão nos membros, e os membros falavam com a serpente, e a serpente ameaçava morder e não mordia, e ele falava assim: aqueles que são do Senhor, o veneno da serpente não mata. E ele gritava no microfone, quando ele estava gritando no microfone, a serpente, tof, no pescoço dele, e ele, não aconteceu nada comigo. E aí foi um vídeo de mais ou menos uns 5 minutos, e começa a mostrar o sangue escorrendo, sujando a blusa dele, e aquele homem começou a ficar tonto, começou a passar mal, entregou a serpente para alguma outra pessoa. As pessoas da igreja começaram a ficar com temor, do tipo, poderia ter sido comigo, e aquele homem foi indo e foi levado para fora, praticamente desacordado. Eu não posso usar qualquer meio para pregar a palavra. A pregação da palavra ela tem que ser feita segundo os moldes da palavra, e não com invenções. E as igrejas por aí estão cheias dessas coisas, cheias de formas e subterfúgios para convencer as pessoas que ouvem que aquele que fala é um servo ou é uma serva de Deus. Os fins justificam os meios não é algo bíblico que procede do coração humano, que para justificar as suas ações implantam um caráter divino de uma forma falsa. Procedamos o estudo diligente das Escrituras e não tem outra saída. Hoje pela manhã estava com a bandeira de Israel aqui, e eu poderia colocar bandeira de Israel, bandeira de Moçambique, bandeira, mas não é o que as Escrituras falam para nós fazer, não é a regra. Nós fizemos uma ilustração. Você pode sim ter uma bandeira em casa, não há problema, não há pecado, mas se você começar a idolatrar aquela bandeira, algum problema tem. Essa bandeira é do Sebastião. Se eu pedisse para ele, ele falasse assim: não pastor, só eu toco na bandeira, essa bandeira é santa, ela é ungida, algum problema tem. Algum problema tem. Não pastor, está aqui. Precisa de novo? Pode pegar. Você vê que não tem nenhum apego, é um símbolo importante. Nós vivemos com símbolos, mas nada que guie o nosso caminhar. Nós temos que proceder o estudo diligente das Escrituras, obedecermos às ordenanças de Deus, para sermos encontrados como filho. Pastor, de novo, não há outro recado. O recado é: leia a palavra, estude a palavra, viva a palavra. A palavra de hoje tem como título Jesus e o ódio gratuito humano. O ser humano, ele odeia Jesus, odeia os discípulos de Jesus,
Os seres humanos odeiam tudo que se refere a Jesus de uma forma gratuita. Jesus Cristo, ele não fez algo para gerar o ódio na vida das pessoas. Muitas vezes você acha e você não está fazendo nada, mas só pela sua existência você incomoda. Jesus e o ódio gratuito humano. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, verso 21 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, capítulo 15, versos 21 em diante. Apesar de você confiar em mim, é importante que você leia. Se você tem uma Bíblia, abra. Não tem, abra ela em João 15. Se você não tem, nós temos Bíblias aqui que você pode pegar e acompanhar conosco. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versos 21 em diante. Tudo isso, porém, vos farão. Tudo isso o quê? Ódio. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Verso 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te agradecemos, Pai, porque por vários domingos nós trilhamos os caminhos de Evangelho de João, capítulo 15. E segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, estamos findando mais um capítulo. Sabemos que o Senhor ainda tem recados para nós dentro desse capítulo e nós queremos ouvir a sua voz. Na verdade, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos que o Senhor fale conosco. Não que o Senhor traga apenas mais uma mensagem, não apenas mais um tempo na tua casa, mas um recado específico aos nossos corações. Nos abrimos, Pai. Nos abrimos, entregamos o nosso coração para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Me coloco, Pai, na presença dos meus irmãos e das minhas irmãs, constrangido pela tua graça, entristecido e com temor e tremor por não ser digno de fazer o papel que eu tenho que fazer, Pai. Que o Senhor possa me conceder, através do mesmo Espírito, a capacitação para trazer um recado santo ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Tão antigo dentro da humanidade quanto o amor é o ódio. No tempo de Deus sempre houve o amor e não houve o ódio, mas no tempo humano, sempre o ser humano, ele demonstrava ódio em relação às coisas. E o tema da palavra de hoje é realmente o fechamento desse capítulo 15, que vai falar do ódio. João capítulo 15, verso 25, é o primeiro versículo que nós vamos meditar, que diz: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: eles me odiaram sem motivo. Uma das coisas que você tem que ter gravado no teu coração é: as coisas que acontecem, elas acontecem para que se cumpra as Escrituras. Os reveses na sua vida, as dificuldades que você passou e passa, são sim consequências do seu pecado, mas elas estão previstas. Os seres humanos, eles passam por lutas e dificuldades, e nada disso escapa do controle de Deus. Isto, porém, é
para que se cumpra a palavra escrita na lei. Eles me odiaram sem motivo. O que é mais sem sentido do que odiar a Deus? As pessoas têm dificuldade de falar eu odeio a Deus, mas com nossas palavras, com os nossos atos e pensamentos, é exatamente o que nós declaramos. Porém, tão grande era a malícia com que aqueles homens que deixaram as suas mentes envenenar-se, que o odiavam sem causa. Aqueles homens que ouviam Jesus, exceto os discípulos, odiavam Jesus e queriam a sua morte. Nada, porém, do ódio mostrado pelo mundo deve ser entendido como um prejuízo para o plano redentor de Deus. O ódio não pode te afastar de Deus. O ódio não pode impedir que você adentre pelos portões celestiais do Senhor. Nada pode impedir. Mesmo essa rejeição cheia de ódio serve para se cumprir o que está escrito na lei deles. Aqueles homens vão ser acusados naquilo que eles dizem que acreditam. Cristo, com esse versículo, ele cita um salmo. O que ele diz agora se cumpre. Salmos 35:19. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. É uma forma diferente de dizer: eles me odiaram sem motivo. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Ele está dando um recado para aqueles homens, falando do ódio. Um ódio que Davi sofreu quando escreveu esse salmo. Davi, passando pelas suas lutas e dificuldades, sem ter nenhum motivo para ser perseguido, ele o era. Um homem que fazia de tudo para ajudar Saul. Estava na presença dele, ele tentava matar, mandava soldados, ele dava provas em cima de provas que ele queria cuidar do rei, guardar o rei, mas mesmo assim, Saul odiava ele sem motivo. O ódio deles é sem razão, porque está respaldado pelas escrituras que eles tanto professam amar e servir. Os cristãos ou pseudo-cristãos, aqueles que habitam nas igrejas ao redor do mundo, mas que não professam o verdadeiro Jesus, quando se fala de Jesus, eles odeiam a mensagem. As igrejas que estão cheias hoje são igrejas que têm tudo menos Cristo, porque Cristo incomoda. Cristo incomoda. Se eu tirasse as cadeiras aqui e fizesse uma grande dança, um grande baile, chamando as pessoas vinham, eu quero alegria, quero diversão, mas quando é trazido um recado de Deus, as pessoas não querem. Foi assim nos tempos de Jesus, continua nos dias de hoje. Mateus capítulo 15, verso 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas nos dias de hoje, em igrejas enormes, falando de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Honram Jesus, uma casa bonita, e não tenho problema com isso, com mármore, com um lugar enorme, ar-condicionado, e as pessoas se alegram e pulam e dançam, mas no dia a dia negam a Cristo. Mateus capítulo 15, verso 8 fala: eles me honram com os seus lábios, Jesus, meu querido e meu amado. Eu tenho camisa de Jesus, eu participo da marcha de Jesus, eu tenho um adesivo no meu carro dizendo propriedade do rei, mas o meu coração o nega. Esse verso está intimamente ligado ao anterior, pois aqueles homens sabem as palavras de Deus, mas em nada a praticam. Aqueles homens sabiam o que estavam fazendo. Eles não eram cegos, eles não eram incultos, mas eles sabiam que Cristo, ele era o Messias. Mas eles não podiam deixar, e nós trabalhamos todos esses meses em cima do Evangelho de João, para que você entenda que esses homens sabiam o que estavam fazendo. Não eram pessoas que foram pegos sem saber o que estava acontecendo, eles sabiam. Eles não queriam que Jesus tirasse o sacerdócio deles. Eles não queriam que Jesus tirasse a honra deles, o sacrifício, o mantimento, a provisão. Por isso que eles eram contra Jesus.
A insistência de Jesus, que é a lei deles, não significa que Jesus e seus discípulos não reconheçam a autoridade daquela palavra. Na realidade, Jesus várias vezes diz: eu não vim para rejeitar esta palavra, mas eu vim para cumprir. Ele não veio para criar uma nova lei, ele não veio para dar um novo entendimento, ele veio para dar um entendimento que é o certo. É um entendimento segundo a ótica do Espírito Santo e não segundo a ótica do desejo humano. Eu não posso fazer nada para te alegrar a não ser falar o que Deus manda. Essa palavra ela poderia ser totalmente torcida e eu ia começar a ver anjo por aqui e não ia resolver nada na sua vida, porque a palavra verdadeira não tinha sido pregada. Ao se professarem fiéis à lei deformada por eles, não pelas escrituras, cumprem-na precisamente odiando o autor da vida. O destaque se estabelece mais propriamente para uma ironia. As escrituras que eles confiavam são as que acusam a ele. Você entende que no dia do juízo vai ser algo bem complicado? Porque as pessoas vão professar: Jesus, em teu nome eu fiz isso e aquilo outro. E Jesus vai olhar e falar: não te conheço, você nunca me serviu. Mas eu dancei para você, Jesus. Eu nunca pedi para você fazer isso. Eu nunca pedi. Eu pedi para você ser fiel às escrituras, para você demonstrar amor ao próximo. Eu pedi para você dar um copo d'água para aquele que está com sede, visitar os encarcerados, ver alguém doente, pegar e ir lá, ou não tinha telefone, mas entrar em contato, ir lá, fazer uma visita, dar uma palavra de apoio. É isso que eu pedi para você fazer. Mas então quer dizer que aquilo não vale? Não, não vale. Não te conheço. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, Ele próprio dará testemunho de mim. Vocês não acreditaram no que eu vou falar? Mas o Espírito Santo ele vai convencer vocês. Depois de haver explicado aos apóstolos que o Evangelho não deveria ser menos valorizado, porque as pessoas o odiavam, não queriam, inclusive no seio da igreja. Isso é o triste. O que é uma igreja de sucesso? O que é uma igreja bíblica? Muitos acham que é a quantidade. Talvez se nós estivéssemos com um galpão enorme, talvez se nós estivéssemos com uma grande equipe de louvor, com uma música totalmente afinada, em que quando cantasse, quando lá do céu descendo, o meu Jesus voltar, aquele toque da bateria estremecesse o lugar. Para muitos isso é o sucesso. Mas será que a igreja primitiva ela era pautada nessas coisas? Será que a igreja do Senhor ela é preocupada com esse tipo de crescimento numérico? O que é uma igreja de sucesso? Depois de haver explicado aos apóstolos que o Evangelho deveria ser menos valorizado, só porque ele tem muitos adversários, Cristo agora, em oposição à ira daqueles homens, produz o testemunho do Espírito e diz que se a consciência deles repousarem no testemunho do Espírito Santo, eles não serão abalados. A doença, ela vem, amém? Vem. A idade vem, as dificuldades vêm, mas se você não tiver alicerçado na rocha, você estremece e cai e não levanta mais, e o mundo passa por cima de você, ninguém vai estender a mão para você. É como se Jesus quisesse dizer: é verdade que o mundo se enfurecerá contra vós, alguns escarnecerão, outros amaldiçoarão a vossa doutrina, porém nenhum dos seus ataques será tão violento ao ponto de abalar a vossa fé, quando o Espírito Santo vos for dado. Jesus falava para eles: lutas, dificuldades, reveses, doenças, dores, rejeições, nada pode abalar a sua fé, porque quem habita dentro do seu coração é o próprio Deus. Um Deus que não cabe nesse universo, mas Ele mora dentro do seu coração. É um milagre. É um milagre para aqueles que são filhos.
Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. Quanto ao mais, depois de você ter feito a sua parte, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aquele que é cristão não está isento disso. O que é cristão não está isento da doença. O que é cristão não está isento de ficar sem condições financeiras. Lembre-se sempre que tem o conceito da responsabilidade e consequência. Mas entenda que isso não é uma característica de ou é ímpio ou não é ímpio. Essa condição de que a pessoa ela é salva se ela for uma pessoa rica, tiver uma Hilux na garagem, isso não existe. Mas é o que as pessoas pregam. Quanto ao mais, sede fortalecidos. Quando vier a luta, você se reveste da armadura de Deus e fica firme. E de fato, quando o mundo ruge de todos os lados, nossa única proteção é que a verdade de Deus, selada pelo Espírito Santo em nossos corações, despreza e desafia tudo que está no mundo. Porque se nós estivéssemos sujeitos à opinião dos homens, se a opinião dos homens, se as situações elas pudessem influenciar a nossa fé, ela já teria sido esmagada. Você não estaria mais aqui. Se você fosse movido pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas falam, você não estaria mais aqui. Seria mais ou menos uma imagem como essa. É você contra o mundo. Você lavado pelo sangue do Cordeiro vermelhinho, e o mundo lutando contra você. Pode fazer, não tem problema. Tem problema sim. Portanto, precisamos observar criteriosamente de que maneira devemos permanecer firme entre as tempestades. Como é que você permanece firme nas tempestades? Estudo, e mais estudo da palavra. Se você não se dedicar no estudo da palavra, você vai sofrer cada vez mais. As lutas vêm, as dificuldades vêm, e a única coisa que pode te fortalecer é a palavra. Nessa fortaleza é porque recebemos não o espírito do mundo, mas o espírito que procede de Deus, para que conheçamos as coisas que nos foram dadas por Ele. Quando você tem o espírito e você lê as escrituras, você entende Deus falando com você. Se você ainda não tem habilidade, continue trabalhando. Continue lutando. 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Tudo que você tem é graça de Deus, e quem te faz convencer disso é o Espírito Santo. Todos quantos são revestidos com este Espírito estão longe do perigo de cair em desespero. Você passa pela luta, mas não fica desesperado, porque cada um deles conquistará, cada um de nós conquistará uma gloriosa vitória sobre o mundo inteiro. Enquanto o mundo estiver se degladiando, você vai colhendo vitórias em cima de vitórias, em especial a saber a vitória do último dia. Não obstante, apesar de nós termos o Espírito Santo dentro do nosso coração, nós devemos nos precaver de confiar na opinião boa dos homens, pois enquanto a fé oscilar dessa maneira, ou melhor, enquanto ela estiver ausente do santuário de Deus, se verá em miserável incerteza. Cuidado com o conselho dos homens. Cuidado de quem você ouve a palavra. Cuidado quem te ensina a ir por um caminho e por outro. Talvez seja uma das decisões mais importantes que você tem que tomar, é saber em quem confiar, porque você precisa de ajuda. Se algum dia, por algum motivo, você sair da nossa igreja, procure uma igreja onde você veja no pastor sinais de Cristo. Julgue, veja o que acontece, como que anda a família, qual é o pensamento, o que ele pensa, o que ele come, o que ele bebe. Olhe, para que você possa ter sinais de que se ele é ou se não é, em especial o que ele prega. Salmos 1:1 nos alerta em relação a isso. Bem-aventurado, não é feliz. Bem-aventurado é aquele que é completo em Cristo, é satisfeito em Cristo,
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Havia um rei, filho de Salomão, chamado Roboão. E aí Jeroboão, que era o líder, que foi levantado pelas tribos, foi a ele e falou: o teu pai nos pesou muito com impostos. Se você diminuir um pouco os impostos, o que vai acontecer é que esse povo vai amar você como amava o teu avô Davi. E ele foi aos sábios, e os sábios falou: realmente, o seu pai ele pegou bem pesado, dá uma aliviada nesse povo. E aí ele sai dali e encontra os amigos dele, talvez numa roda de bebida. E aí ele ouve o conselho dele e fala: se você fizer isso, você vai ser tomado como uma pessoa fraca. E aquele homem chega para Jeroboão e diz: se você acha que o meu pai foi pesado, você vai ver como vai ser o meu. O meu pai apertava vocês com o dedinho, eu vou empurrar vocês para baixo com o meu braço inteiro. E ele falou: ah é? Então a partir de agora você não é mais nosso rei. E naquele momento as 12 tribos elas se racharam, simplesmente por causa de um conselho errado. Pastor, isso é obra do diabo? Foi tudo para que se cumprisse as escrituras. Glórias a Deus. Portanto, a fé, deve ser mantida junto ao Espírito Santo, o qual os crentes bem sabem, foi-lhes dado do céu. O Espírito testifica de Cristo, porque ele retém e fixa nossa fé somente nele, para que não busquemos em nenhum outro lugar a nossa salvação. Não há um outro lugar a você buscar a salvação a não ser através da palavra. Jesus chama o Espírito de Consolador, para que você entenda que você nunca vai chegar ao ponto de desistir, porque sempre ele vai te dar força. Quando você estiver pronto a desistir, ele te dá uma injeção de adrenalina, de força, e você: vou dar mais um passo, eu consigo. Último versículo, João 15, 27. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Pastor, agora eu fiquei triste. Essa palavra é só para os discípulos, é só para aqueles que estavam desde o princípio. Será? O que é estar desde o princípio? Cristo, fim do capítulo 15, no verso 27, dizendo que a ação do Espírito não será para que os apóstolos o tenham apenas para benefício pessoal. O Espírito Santo vem sobre a sua vida não é apenas para você ficar contentinho e não tite. O Espírito Santo ele vem com uma obrigação, para nos ensinar um caminho. Cristãos não devem ficar tites. Eles podem ficar tristes, mas não tites. Fique triste com uma situação, olhe para a cruz e continue caminhando. Aleluia. Essa condição do tite parece que é muito mais uma condição de que a pessoa ela é assim: eu preciso de algo a mais. Não, você não precisa de algo a mais, você tem o Espírito. Aleluia. Cristo, fim do capítulo 15, dizendo que a ação do Espírito Santo não será apenas para o seu benefício pessoal, mas que por meio deles o testemunho de Cristo vai ser amplamente difundido. Eu e você, eles e todos os homens e mulheres de Deus que passaram na terra existem para difundir a mensagem do Senhor, para sermos a sua voz. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Jerusalém representa a sua casa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu tio, sua tia, aquelas pessoas que vivem dentro do seu convívio. Essa é onde você primeiramente tem que pregar, é a sua Jerusalém. Judéia, aquelas pessoas que estão à sua volta, já não está mais no ambiente da sua casa, talvez no seu trabalho, ali em volta de onde você anda, para então você ir para Samaria, que são os seus inimigos, depois que você já falou de Jesus para os seus familiares,
Depois que você falou para aqueles que estão à sua volta, os seus amigos, você fala para os seus inimigos, para então você pensar em África, Oceania, Suíça, em ir lá para qualquer outro lugar, para Moçambique. O testemunho dos discípulos diante do mundo leva avante o do Espírito na comunidade de Cristo. O confronto entre Jesus e o mundo não terminará com a sua morte. Pelo contrário, vai se multiplicar. Não é mais um Jesus falando. É Paulo, é Cláudio, é o Wallace, é Ingrid, é Rafael, Gabriel, Nicolas e todos nós. Romanos 10:17. Também aprendemos que de que maneira a fé vem pelo ouvir. Será que apenas você ouvir a palavra é suficiente? Será que o que esse versículo 10:17 de Romanos está dizendo é que apenas você sentar aqui, ficar meio dormindo, meio acordado, pescando, será que isso é suficiente? Ah, pastor, eu ouço um pouco da palavra. Será que é isso? Será que é isso que Romanos 10:17 está dizendo? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo? Os que não conhecem suficientemente as trevas da mente humana imaginam que a fé ela é formada naturalmente apenas por ouvir. É como se fosse uma esponja em que você coloca em contato com o líquido e você absorve. Não é e nunca foi, e nem vai ser. Porque se não houver a ação do Espírito Santo, qualquer pregação ela é reputada em nada. Eu posso falar e você continua na mesma. Não muda nada. Você sai daqui com o sentimento de dever cumprido, como se tivesse batido o cartão na empresa. Lembra? Bater cartão? Plac, já estive aqui. Estou indo embora. De tal hora eu estive aqui. Se você não tem o Espírito Santo, isso não vale de nada. Você está perdendo o seu tempo. Os que não conhecem suficientemente as trevas da mente humana imaginam que a fé ela é formada naturalmente só pela audição da pregação. Mas Cristo ele junta duas coisas. A pregação ela é necessária. Eu tenho que pregar, eu cumpro um papel, segundo as Escrituras, neste lugar. Você cumpre um papel junto à sua família, junto às pessoas que estão à sua volta, os seus inimigos. A pregação ela é necessária, mas sem o Espírito Santo ela não é nada. Porém, quando há uma perfeita junção da pregação e da ação do Espírito Santo, quando você fala do amor de Deus, cheio do Espírito, tem diferença. Quando você louva ao Senhor, mesmo com a sua voz desafinada, mas o teu coração está ligado com o Senhor, Ele recebe muito mais a sua voz desafinada, com o coração voltado e desejoso de adorar ao Pai, do que uma voz harmoniosa que está longe de Deus. Lembra de Mateus? Com os lábios me honram, mas o meu coração está longe. Entenda que nunca aqui na terra nós vamos conseguir um louvor como o que Deus tem nos céus. Se Ele quisesse apenas qualidade vocal, Ele fechava os ouvidos dele à terra, ao que nós falávamos e cantávamos, Ele ficava lá, que eu tenho certeza que o louvor celestial ele é muito mais perfeito do que nós podemos pensar ou imaginar. Quando há a junção da pregação e a ação do Espírito Santo, nós vemos algo maravilhoso acontecendo. Quanto a mim, Isaías 59:21, quanto a mim, esta é a minha aliança para com eles. Falando de quem? Eles quem? Quem? Nós. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. O que o Senhor está falando aqui é que a partir de você, as gerações que vêm são benditas. Gerações benditas não através apenas de um nascimento biológico, mas dentro de um nascimento espiritual. Através do meu testemunho e do seu testemunho, gerações elas passam a ser benditas.
O que era destruição deixa de ser destruição. Quando você olhar para o seu lar, lembre-se que é um campo fértil para você demonstrar o amor de Deus. Aleluia. Para aqueles que estão com Cristo desde o início, o Senhor supre as nossas necessidades, para que nada falte para a plena confirmação do Evangelho. Mas pastor, eu ainda estou com uma pergunta na cabeça. O que quer dizer, porque estais comigo desde o princípio? João afirma que para dar testemunho de Jesus é preciso aceitar como um todo, não apenas em partes. O que ele está dizendo? Não é que você tinha que estar lá no ano 2000, ou que você tinha que estar andando com ele, e sim que você tem que estar pronto a entregar o seu coração de uma forma plena. Você tem que estar disposto a se submeter à lei do Senhor de uma forma plena. Isso é estar com o Senhor desde o princípio, porque você tem que entender que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Então, quando você nasceu biologicamente, você estava com Ele desde o princípio. E os princípios dele vão sendo implantados no seu coração, e você vai sendo cada vez mais transformado, não a imagem do mundo, mas a imagem daquele que te criou, daquele que te escolheu. Essas palavras são, portanto, válidas e aplicáveis para todo sempre. Elas são válidas para mim, elas são válidas para o irmão Cláudio, são válidas para os Elcio, são válidas para a Helena pequenininha que está dormindo, e para o bebê que está no ventre da Ingrid. Essas palavras, elas são válidas para todos nós. Iniciamos esse capítulo falando do amor, finalizamos esse capítulo falando do ódio. Dois contrastes. Não é uma questão de escolha, e sim do cumprimento da vontade de Deus. Para os filhos, a manifestação ao mundo deve ser de amor. O que você deve oferecer ao mundo? Amor. O que você deve fazer? Manifestar o amor. Qual é a retribuição do mundo para você? Ódio. O mundo não vai devolver amor. Se você fizer o bem para alguém, não espere que essa pessoa te responda com o bem. Isso é egoísmo seu. Porque se você é cristão e tem Jesus Cristo como seu Senhor, e Ele não recebeu o amor dos seus, por que é que você vai receber? Quando Jesus Cristo, depois de alertar os discípulos, descendo no monte do Getsemane, aquela turba vinha subindo, com paus, porretes e tochas para iluminar o ambiente. Quando puseram a mão em Cristo, aqueles que eram discípulos fiéis, deram no pé. E você acha que é diferente com você? Por quê? Iniciamos esse capítulo falando do amor, fechamos esse capítulo falando do ódio. Para os filhos, a manifestação ao mundo deve ser de amor. De novo. Está amarrado. Para os filhos, a manifestação ao mundo deve ser de amor. A retribuição do mundo para os filhos é ódio. A esperança reside em saber que o propósito final, ele não acaba na reprovação do mundo. Se a sua vida, no final das contas, ela fosse medida pela aprovação do mundo, pelo que eles vão escrever na sua lápide, aqui jaz fulano de tal, bom marido, boa esposa, evangelista poderoso, mala. Se o resumo da sua vida fosse a sua lápide, seria triste. Mateus 25, versos 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei: os que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai,
A tua história, ela não acaba na aprovação ou reprovação do mundo, das pessoas que estão à sua volta, do que você passa, do que você pensa. Não finaliza ali. Finaliza quando ele falar: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí você vai olhar para aquilo e você vai falar assim: eu perdi tanto tempo na minha vida terrena me preocupando com alhos e bugalhos, enquanto tinha uma coisa muito melhor preparada para mim. A esperança reside em saber que o propósito final não acaba na reprovação do mundo, e sim na aceitação da parte de Deus de nossas vidas no reino celestial. A partir da morte e da ressurreição dele, você tem livre acesso ao Pai. Você não precisa de mim, você não precisa de uma igreja, você não precisa de nada, você precisa apenas de Deus. Pastor, então eu vou parar de congregar? Não é isso. Nós precisamos estar juntos para um poder ajudar o outro. Se nós não estivermos juntos, é um exemplo que a Rosângela usa bastante, que é o exemplo da brasa longe do braseiro, aquela brasa fumegante. Você tira ela do braseiro, ela vai esfriando e depois não passa de um carvão. E passado um tempo vira cinzas, o vento leva. Mas se as brasas estão juntas, uma aquece a outra. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, porque o mundo, ele não dá a palavra final. Nós, Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos abençoado e nós Te glorificamos por isso. Pedimos perdão ao Senhor mais uma vez, Deus, porque muitas vezes nós agimos segundo o nosso coração e não segundo as Tuas promessas. Que nós possamos, Pai, nesta noite reconhecer mais uma vez o Teu poder, a Tua soberania, para a glória, honra e louvor do Teu nome, Pai. Louvamos, adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.